Olá, fisioterapeuta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu programa Fisioterapeuta O3. Eu sou a doutora Thalita Frais, fisioterapeuta, osteopata, ozonoterapeuta, especialista em dores. E eu ensino fisioterapeutas a tratarem qualquer disfunção do paciente com ozonoterapia, eliminando as dores logo nas primeiras sessões. Nesse vídeo de hoje, eu quero explicar para você a importância da suplementação no tratamento de ozonoterapia. Então, você que já atua, né, com esse ozônio, já está nesse mundo da ozonoterapia, mas você não está tendo resultados esperados. Eu quero que você fique até o final dessa aula, eu quero que você assista, porque você vai entender o motivo pelo qual você não está tendo esses resultados esperados, tá? Eu vou explicar tudo sobre suplementação nessa aula. E para você, né, físico, que está começando agora também, ou que você está pensando em entrar nesse mundo maravilhoso da ozonoterapia, então já fique sabendo que para você ter resultados rápidos e eficientes, você precisa suplementar seus pacientes. Quando eu falo que nós, ozonioterapeutas, tratamos em cima da fisiologia e não em cima de diagnósticos, isso fica muito claro quando falamos de suplementação. E aí você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso nessa aula. O maior erro que o profissional pode cometer fazendo tratamento de ozonoterapia é não utilizar a suplementação ou não saber como utilizar a suplementação para potencializar os resultados, né? E resolver o problema do seu paciente. Então, quando nós falamos de ozônio, pega papel e caneta e anota tudo que eu vou falar aqui para você. Eu vou dar dicas top aqui para você começar a mudar o seu pensamento, começar a mudar o seu tratamento a partir de agora, tá? Quando nós falamos em ozônio, primeira coisa, nós precisamos entender todas as reações que ele vai desencadear no nosso organismo, correto? Então, quando nós entendemos esses processos, né, as coisas começam a ficar mais claras. Porque de nada adianta eu falar aqui para vocês de suplementação e vocês não entenderem como que o ozônio age no organismo. Então, vocês precisam ter essa noção, né, para saber tudo que o ozônio faz no nosso organismo, para a gente começar a encaixar as peças aqui da suplementação. Então, vamos lá. Para quem não sabe, anota. O ozônio é ferrodependente. O que significa isso, Thalita? Significa que o ozônio ele precisa de ferro para agir no nosso organismo. Por isso que pessoas que têm ferritina baixa no organismo não é indicado fazer ozônio, né? Uma das contraindicações da ozonoterapia, tirando as pessoas que têm a deficiência da G6PD, são pessoas que têm anemia, né? Pessoas que têm baixa ferritina no organismo. Por quê? O ozônio, ele precisa de ferro, né? Então, quando eu faço ozônio nessa pessoa, ela tem baixa de ferro. Então, quando eu faço ozônio nessa pessoa, o ozônio vai usar o ferro dela, né? Então, e ele vai degradar ainda mais o que ela já não tem. E aí complica, porque o ozônio ele é ferro dependente, ele precisa de ferro. Aí você está fazendo ozonoterapia num organismo que quase não tem ferro mais, está em baixa de ferro. Aí o ozônio vai querer usar esse ferro que está disponível ali para ele, mesmo sendo pouco, né? E aí o que vai acontecer? Vai degradar ainda mais o pouco que ele tem, tá? Então, algumas coisas aqui são muito importantes quando a gente fala de ozônio, principalmente nessa questão de suplementação. Muitas pessoas não sabem dessa informação e eu estou passando para vocês. Então, marquem aí que o ozônio, ele é ferro dependente, tá? Ah, Thalita, então esse paciente, ele nunca vai poder fazer ozônio, né? Aí você vai fazer o quê? Ah, eu vou mandar ele embora, porque ele tem a ferritina baixa? Eu vou falar, olha, seu João, não vou poder atender o senhor porque o senhor tem a ferritina baixa? Não, né, gente? Não é isso que vai acontecer. O
que vocês precisam? O seu tratamento começa aqui, tá? Mesmo você ainda não fazendo ozônio no seu paciente, você vai começar a partir de agora. Então, primeiro, se ele tem uma ferritina baixa, você precisa fazer o quê? Você precisa suplementar esse paciente, tá? Então, você vai preparar o terreno biológico desse organismo. E aí, quando ele estiver com os níveis normalizados de ferritina, com essa suplementação, aí sim você pode começar a fazer a ozonoterapia, né? Da maneira correta, tá? Então, pelo amor de Deus, não vai achar que a pessoa, já tá com nível normal de ferritina, vamos colocar ozônio nesse corpo aí. Não é assim que funciona, tá? Então, vocês precisam ter o conhecimento, as doses adequadas, saber como é que funciona, as vias que você vai utilizar, tudo certinho, tá? Mas quando esse organismo já tiver lá suplementado, já tiver normalizado, você entra com ozonoterapia, beleza? E nós falamos também que o ozônio atua a nível mitocondrial, certo? Então, quando fornecemos oxigênio para o nosso organismo, nós vamos estimular as mitocôndrias a trabalharem mais, né, para captar esse oxigênio, e elas vão transformar esse oxigênio em ATP para as células. Então, as células vão ter energia para trabalhar melhor. Então, quando eu faço ozônio, eu estimulo mitocôndrias. Mas, para que essas mitocôndrias também possam exercer o papel delas, né, adequadamente no nosso organismo, elas também precisam de cofatores, de vitaminas e minerais. Então, elas precisam de zinco, de selênio, de magnésio e outras mais para poder fazer a função delas. Então, vocês estão entendendo que de nada adianta eu fazer ozônio se eu não tenho esses minerais, né, para o nosso corpo funcionar direito. Sem cofatores não tem milagre na ozonoterapia. Isso vai ficar bem claro para vocês nessa aula, tá? O ozônio também estimula enzimas antioxidantes para regular o estresse oxidativo. Nós não falamos que toda doença gera estresse oxidativo no nosso organismo e que o ozônio atua combatendo esse estresse oxidativo? É justamente por isso, porque o ozônio vai lá, estimula enzimas antioxidantes que vão fazer o equilíbrio, né, de oxidantes e antioxidantes no nosso organismo, tá? Só que essas enzimas, gente, também precisam de vitaminas e minerais. A catalase, por exemplo, é uma hemoproteína que ela é ativada lá no fígado. Então, ela está relacionada com diabetes, com hipertensão, com vitiligo. Então, ela também precisa de ácidos graxos, de lipídios para atuar. O ozônio, uma das vias de atuação do ozônio é pela oxidação lipídica, né? Espécies de oxidação lipídica. Então, o ozônio, ele precisa de gordura boa, de lipídios para atuar, para fazer os LOPs, né, que são as reações tardias. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso suplementar esse paciente. Se ele não tiver uma alimentação adequada, né, você vai entrar com a suplementação, mesmo tendo alimentação adequada, é importante você entrar com essa suplementação para você fornecer a quantidade necessária que o corpo precisa desses suplementos. Então, aí, você precisa entrar com o quê? Um ômega 3, que é um lipídio maravilhoso ali, que a gente consegue, né, suplementar esse paciente, a gente consegue ter resultados na ozonoterapia. Todas as doenças metabólicas que nós temos são geradas por um déficit de nutrientes. Marca isso, é importantíssimo. Anota. Todas as doenças metabólicas que nós temos são geradas por um déficit de nutrientes e um processo inflamatório metabólico. Vocês sabiam disso? Pois é, tá? Então, nós fisioterapeutas, a gente precisa começar a se atentar o que tem por trás das patologias do nosso paciente. Não é só uma inflamação, não é só um diabetes, não é só uma osteoporose. A gente tem que entender todo o processo que está por trás disso, tá? Para a gente conseguir
ter os resultados, né? Então, eu vou dar, já falando em osteoporose, eu vou dar um exemplo para vocês. Por que surge, então, a osteoporose? Né? Nós sabemos que a osteoporose é causada por falta de cálcio, beleza. Então, eu sei que esse paciente, ele não ingere cálcio suficiente ou ele não consegue absorver esse cálcio. E o nosso organismo, ele precisa de cálcio, né, para fazer, para realizar as várias reações que nós fazemos a todo momento, né, que o nosso organismo, ele está a todo momento sofrendo reações químicas. Então, o nosso organismo precisa de cálcio para fazer essas reações químicas, né? Então, se ele não está tendo a demanda de cálcio que o corpo precisa, o organismo ele vai dar um jeito de conseguir isso. Ele precisa, ele fala, pô, eu preciso de cálcio aqui, ó, para fazer esses processos. E aí, o que ele faz? Ele vai tirar de onde esse cálcio? De onde tem, nos ossos. E aí surge o quê? A osteoporose. Porque o organismo, ele precisa desse nutriente, ele está tirando de onde ele não deve tirar. Aí o osso fica fraco lá. Por quê? Porque não tem cálcio. Tá? E aí, o que o médico faz? Aí o paciente vai lá no médico. Ai, tá com osteoporose, vamos então suplementar com cálcio. Beleza, aí esse paciente começa a tomar cálcio. Só que não adianta só tomar cálcio. Por quê, né? Tem que ter a vitamina D associada, porque é a vitamina D que regula o metabolismo do cálcio. Então, olha a cascata, né? Isso eu tô falando, gente, só de suplementação. Não vou nem entrar aqui na questão do ozônio na osteoporose, que o processo vai longe, tá? Mas só para vocês entenderem a questão da suplementação. Então, não adianta só eu ter cálcio nesse paciente com osteoporose. Tem que estar associada à vitamina D, porque é ela quem metaboliza o cálcio, tá? E outra coisa importante também da vitamina D. Mulheres que querem emagrecer. Se não tiver um nível ideal ali de vitamina D, não consegue fazer lipólise, tá? Então, às vezes você tá lá, né, fazendo protocolo de ozonoterapia nessa paciente. Não tá tendo resultado, a paciente não tá conseguindo emagrecer, não tá fazendo lipólise. Opa, deu um estralinho aqui. Essa paciente pode ter falta de vitamina D. Isso é muito comum nos pacientes, gente, é muito comum. Quase todas as pessoas têm falta de vitamina D no organismo. Então, ó, se atente aí, né? Por que a paciente não está fazendo lipólise? Ah, é o ozônio que não funciona? Não, porque está com baixa de vitaminas, baixa de minerais. Sim, a vitamina D não faz lipólise. É todo um processo, né? A vitamina D está relacionada lá com o metabolismo da insulina. Então, a gente tem que se atentar a essas coisas. E aí, se você não tiver essa reposição, né, se você não fizer essa suplementação do seu paciente, esse resultado vai ser mega demorado, tá? O emagrecimento dela vai ser mega demorado. O nosso organismo precisa de vitaminas e minerais para nutrir as nossas células, manter as funções do nosso corpo. Então, para tudo, gente, tudo que acontece no nosso organismo, nós precisamos de vitaminas e minerais, tá bom? Olha o exemplo aí da contração muscular, né? Nós que trabalhamos nessa área da fisioterapia, gente, contração muscular. O que é fundamental aí para que aconteça a contração muscular, né? Potássio, magnésio. Eu brinco, eu falo assim, que existem 3 minerais que são milagrosos para atletas. 3. Marca aí, você que trabalha com atleta, né? Que é o sódio, potássio e magnésio, tá? Eu falo que são os 3 minerais milagrosos. Pessoas que têm cãibra. O que acontece nessas pessoas que têm cãibra? Então, se o paciente chegar para você relatando, nossa, eu tenho muita cãibra à noite, tenho muita cãibra durante o dia, né? O que você vai fazer? Você tem que saber que, por exemplo, as cãibras, elas surgem quando as pessoas têm baixa de magnésio no organismo. E aí, gente, eu não consigo entender
Por que quando a pessoa tem cãibra, as pessoas mandam comer banana? A cãibra não é falta de potássio. Vocês já viram a pessoa falar assim: ah, eu tenho cãibra e me mandaram comer banana. O médico mandou comer banana, o fulano mandou comer banana, mas não resolve nada. Não resolve nada mesmo. Porque esse paciente, ele não tem baixa de potássio no organismo dele. Gente, ele tem baixa de magnésio. E não é na banana, comendo banana que vai melhorar a cãibra dele. Tá? Então a gente precisa entender aí também, para não falar besteira para o nosso paciente. Vai falar assim: ah, o senhor tem cãibra, tá comendo banana? Fala isso não, pelo amor de Deus, fisioterapeuta, nem brinque com um negócio desse, tá? Então, o paciente que tem cãibra, ele tem uma baixa de magnésio no organismo. Então, eu sei que eu vou precisar suplementar esse paciente. E também, fora a suplementação, gente, vocês precisam indicar para o seu paciente, você precisa conversar com ele, explicar a importância de uma boa nutrição. Quando a gente fala boa nutrição, não é, vou fazer regime para emagrecer, eu preciso comer salada, eu preciso comer tal coisa para ser saudável, porque, né, não é por emagrecer, ninguém está falando em emagrecimento. Você precisa explicar para o seu paciente que quando ele faz um tratamento com ozonioterapia, ele precisa ter uma nutrição adequada, uma nutrição saudável, para que a gente possa ter todos esses minerais, todas essas vitaminas no nosso organismo, para que o ozônio tenha um resultado muito melhor no organismo dele. Então é simples você explicar isso, tá? Porque as pessoas associam muito essa questão de nutrição com dieta. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma nutrição saudável é a pessoa comer alimentos que contêm nutrientes que vão favorecer ali o metabolismo dele, tá? Então, onde que, por exemplo, essa pessoa que ela tem muita cãibra, né? O que você pode indicar para ela? Olha, nós vamos então fazer uma suplementação, mas onde que ela vai encontrar? Em que alimentos que ela vai encontrar o magnésio, por exemplo? Então, você vai falar para essa pessoa comer mais sementes, nozes, frutos do mar, vegetais verdes, legumes, né? Por que os vegetais e legumes são tão importantes na alimentação? Não é porque ajuda a emagrecer, porque tem nutrientes que o corpo precisa para fazer as reações químicas. Aí depois a gente vai entrar numa outra questão que eu não vou falar agora, tá? Das doenças crônico-degenerativas que surgem porque essa pessoa tem intestino permeável. Então, se ela tem esse intestino permeável, ela não consegue absorver nutrientes. Aí já é outra questão. Então, aí é um ponto maravilhoso para a gente trabalhar com ozonoterapia, tá? Mas, por enquanto, vamos focar na suplementação. Então, você vai explicar para esse paciente que ele vai ter que fazer uma alimentação balanceada. Depois vocês vão ver que algumas patologias também nós vamos precisar, né, cortar glúten, lactose, que são alimentos inflamatórios para o nosso organismo. E não é legal quando as pessoas comem isso, né, fazendo tratamento de ozonoterapia quando elas têm determinadas doenças. Também isso é importantíssimo, então não é só suplementação, né? A ozonoterapia, gente, é um combo. É um combo de aplicação de ozônio, de nutrição, de suplementação, de qualidade de vida, tá? Então, ozonoterapia não é só encher seringa com gás. A gente tem que ter tudo isso em mente para poder proporcionar o melhor resultado para o nosso paciente, tá bom? Então, o potássio, gente, ele é bom para quem é atleta, né? E não para quem tem cãibra. Porque o potássio sustenta a conversão de carboidratos em energia. Então, é excelente o atleta ter potássio, né? Então, pode pedir para o atleta comer banana. Por quê? Porque o potássio, ele vai sustentar essa conversão aí de carboidratos em energia. Então, vai utilizar esse carboidrato para fornecer energia para ele. O atleta, quanto mais energia tiver, melhor o desempenho, tá? Então, os minerais, eles fazem parte do nosso organismo em todas as ações, todas. Eles controlam a glicemia, otimização da tireoide, detoxificação celular, do fígado, tá?
Então, quando você suplementa o seu paciente com cofatores de vitaminas e minerais, você está colaborando não só com resultado na ozonioterapia, isso muito também, só que você está colaborando com a saúde dele num todo, tá? Quando esse paciente começa a suplementar, ele começa a ter melhoras, e isso favorece o nosso resultado na ozonoterapia, porque você vai reduzindo os processos inflamatórios desse organismo, estresse oxidativo, né? Vai reduzindo um todo no geral. Então, entendam que o ozônio sozinho não faz milagres, tá? Você precisa ter esses cofatores de vitaminas e minerais. Todas as reações são dependentes disso, inclusive o ozônio. Então, você está entendendo por que que o físio, né, não tem resultados desejados com o paciente ali? Porque não está usando suplementação. Então, você que está fazendo ozônio e não associa suplementação, não está tendo o resultado que você quer. Eu falo que existem 4 pilares, né, que eu julgo fundamentais, tá, na ozonoterapia, e um deles é a suplementação. A suplementação tem que fazer parte do nosso tratamento, tá? E eu queria dizer isso, então, sobre a suplementação, né? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu quero trazer aulas maravilhosas aqui para vocês, explicar muito mais, trazer conteúdos, tá? Mas eu queria deixar claro que de suplementação é isso, você precisa, o nosso corpo ele precisa ser suplementado e que não existe ozonioterapia sem suplementação. Eu sei que tem muita gente, né, muitos fisioterapeutas tratando pacientes que não estão tendo resultado, e aí acaba queimando, né, esse tratamento que é tão maravilhoso, porque as pessoas vão falar assim, fiz o tratamento lá com fulano, mas não resolveu muito não, então acho que a ozonoterapia não resolve muito não, como em toda área, né? Mas a ozonoterapia, ela funciona assim, quando ela é feita de uma maneira adequada, quando você associa a suplementação. Então, você precisa entender todos esses processos fisiológicos, né, para que você entenda como que o ozônio age, como que o organismo age, né? Eu dei dicas aqui, eu falei para vocês que o ozônio ele é ferro dependente. Muitas pessoas nem sabem disso. E aí, às vezes, acabam fazendo ozônio em pacientes com anemia. Ou às vezes chega o paciente lá com anemia e ela fala assim: tem anemia, não vou atender, não posso fazer ozônio. Mas não sabe o porquê, né? A gente tem que saber o porquê das coisas, você tem que saber explicar isso para o seu paciente. E você não vai excluir esse paciente, mandar ele embora, tá? O seu tratamento começa com a suplementação, ele começa ali. Então, algumas patologias que no começo, no momento, não são indicadas, né, para a ozonoterapia, você vai começar o seu tratamento suplementando esse paciente. Vocês vão ver que pacientes com câncer, por exemplo, é uma doença que gera muito estresse oxidativo. Você, então, antes de entrar com ozonoterapia, você precisa avaliar esse paciente, as condições do organismo dele, você precisa entrar com uma suplementação para preparar o terreno biológico. Então, a suplementação não está relacionada somente com o resultado final da ozonoterapia. Ela está relacionada com o processo inicial da ozonoterapia. É você preparar esse terreno biológico do seu paciente para receber o seu tratamento, para que você tenha resultados mais eficazes, tá? Então, era isso que eu queria contar para vocês. Então, se você gostou dessa aula, deixe o seu like para que eu possa fazer mais conteúdos, para que eu possa trazer mais aulas para você, tá bom? Se gostou, também compartilhe, né? Eu vou fazer aulas semanais aqui para vocês. Eu vou ajudar o máximo vocês entenderem sobre ozonoterapia, para que vocês não corram riscos durante o tratamento, para que vocês sejam profissionais capacitados, né? Que vocês não tenham
medo, que vocês não tenham dúvidas, insegurança na hora de atender o paciente, porque a ozonoterapia é um tratamento incrível, que traz muitos resultados, mas que você precisa, claro, de conhecimento, você precisa entender todo o processo fisiológico, as dosagens, as vias de administração, tá bom? A gente não pode sair fazendo ozônio de qualquer jeito, de qualquer forma, tá? Então, gratidão por essa aula de hoje e nos vemos então numa próxima aula.